Boa noite, queridos alunos. Finalmente, acho que vou conseguir a gravação da nossa videoaula, né? Videoaula número 1, e conversar com vocês neste momento em que o distanciamento físico judia muito da gente, né? De todos nós. Até a semana passada eu mantive bastante contato com vocês, com a Jaine, mas esta semana eu já estou mais distanciada, porque foram muitas orientações, muitas mudanças e atendimento de prazos pelos professores, curso para nova inserção, né, na plataforma EVA, enfim, os orientadores e coordenadores pedagógicos solicitando muita coisa, que muitas não deu nem para a gente cumprir. Hoje mesmo eu gravei políticas e agora estou falando com vocês, e sem assistir à reunião da professora Tereza pelo Zoom sobre as novas orientações para os professores, até de avaliação e tudo mais. Mas vamos lá no ritmo de cada um, né? Então, eu vou conversar com vocês agora, não tem novidade, porque vocês já estão fazendo os exercícios, não é? Na nossa disciplina de gestão educacional, lá no EVA, já teve o formulário 1, o formulário 2, né? E eu sei que vocês estão caminhando. O que eu quero saber pelo Zap, Jaine, Jaine e os demais, é a informação de como vocês estão, como pessoas, como alunos, e também de como vocês estão com esse acompanhamento, né? Eu quero saber de vocês essas questões do atendimento, se está chegando, como é que está chegando, se vocês estão conseguindo compreender, se não estão conseguindo, se vão prosseguir, né, nessa atividade, nesse ritmo, né? Por esses meios, enfim, vamos conversar, tá bom? Tudo que a gente espera, tudo que a gente quer, que é o esforço nosso dos professores, sobremaneira e da nossa cúpula administrativa, é que os alunos se envolvam com a atividade, né? Realmente assistam às aulas, aos vídeos, aos filmes programados, aos documentários, enfim, que acompanhe como for possível para cada um e sempre comunicando comigo, por favor, qualquer dificuldade, né? Conversando com a gente para eu passar para, se eu não souber resolver para frente, para a gente saber como é que resolve, né? Então vamos começar. Eu vou fazer uma espécie de uma síntese da Heloísa Luque, né, que é a discussão, né, como vocês sabem, este o livro nosso, né, Gestão Educacional, né, uma questão paradigmática, né, a gente já discutiu qual é o significado de paradigmático aí, né, enquanto uma referência, um ponto de referência, um modelo, né, uma ideia a ser seguida, né, por isso que é uma questão de mudança de paradigmas, ou seja, de referenciais de modelo. Então, nesse nosso primeiro slide, eu quero convidá-los a pensar na nossa bandeira que eu proponho, né? Que nós vamos chegar no estudo da Regina Gifone, que ela fala do professor, do gestor educador e do educador gestor, né? Então, ela fala sobre isso. E ao falar sobre isso, ela me sugeriu a montagem desse slide, que a gestão educacional, nossa disciplina, seja essa nossa bandeira, ser educador pesquisando e ser pesquisador educando. Ou seja, fazer a conexão ensino-pesquisa, educação, ensino, pesquisa, né? No movimento dialético, pesquisar, ensinar, aprender, educar, refletir sobre aprendizado, refletir sobre ensinado, né? Apoiado nos estudiosos, nos textos, mas também nas nossas vivências, nas nossas experiências. Ninguém sabe contar, né, das dificuldades, dos acertos, dos avanços, não é mesmo? Se não
vivenciou. Tudo aquilo que a gente não vivencia, fica muito difícil para a gente estar analisando, fazendo análises, fazendo depoimentos, dando depoimento que a gente não viveu. Então, vamos ser educador pesquisando, ser pesquisador educando. Nessa educação, cabe já a questão do ensino. E a nossa disciplina fala muito nessa palavra cooperação. Por isso, a minha intenção de fazer a palavra ação em maiúsculo, né? Quer dizer, operar em ação com, né? Não sobre, nem junto, mas com o outro. Agir em comum, obrar, operar com, né? Que isso que é o sentido real da palavra cooperação. Cooperação. Né? Entender, então, que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, por isso é que aprendemos sempre e juntos. Né? Aí, nesse tempo de coronavírus, lamentavelmente, dos atributos que a gente precisa aprender é a cooperação, né? A real cooperação. Essa que, de fato, né, considera as diferenças que nós estamos estudando em currículo, que considera as condições de cada um, a cultura de cada um, considera as diversidades, não é mesmo? E realmente tem parte, né, naquele empreendimento, naquela questão, no nosso caso, nos estudos, nos conhecimentos a serem elaborados, construídos por nós, uma verdadeira cooperação. Tomada de atitude, né? Algo só é impossível até que alguém acabe provando o contrário. Isso é Albert Einstein, não é qualquer um que diz que o impossível, nesse sentido, né, quer dizer que o impossível não existe, porque se alguém provar o contrário daquilo que foi pensado impossível, né, por exemplo, eu tenho muita crença tanto na fé na ciência quanto na esfera espiritual, na espiritualidade, que essa fase difícil vai passar, né? E que não é impossível dela a gente sair melhorado como pessoa, como professor, como aluno, como universitário, enfim, como cidadão, né? E aí vem a questão da superação, que a Clarice Lispector, ela diz, mude sim, mas comece devagar. A direção é mais importante que a velocidade. Então veja aí que o alpinista, não adianta ele querer subir a montanha num único momento determinado, em 10 minutos, em 1 hora, em 2 minutos, conforme a natureza, né, que a conformou enquanto montanha, as características próprias daquela montanha que ele está escalando, daquele monte que ele está escalando, é uma velocidade, né? E ele tem que fixar muito mais na direção do que na velocidade. Então, não vamos estagnar, né? E vamos num ritmo capaz de nos manter vivos e juntos, ensinando e aprendendo, aprendendo e ensinando. Mas, devagar nesse sentido, mas considerando, né, que a direção para onde queremos chegar, aonde nós estamos indo, é mais importante do que o tempo, né, a velocidade que nós gastamos para chegar lá. A questão também de sair desse momento difícil com uma noção dessa categoria, né, esse atributo de justiça muito mais claro para a gente, né? Lá em currículo a gente estuda a questão da justiça social, né? Não há paz sem justiça social. E como a justiça social está bastante debilitada nesses tempos, a paz também está dificultada, né? Então não é só uma paz individual, né? Uma paz coletiva, né? É para onde nós estamos caminhando. Quem sabe as duras penas nós temos que aprender isso, né? Então, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos recomeçar e fazer um novo final. Então, a gente pode recomeçar depois dessa fase passada para fazer um novo final, né? Na formação de vocês, com vocês. Esse é o Ayrton Senna que fala, né? São seres humanos, né? Que
já existiram, que existem, e que falam com muita propriedade do que falam, né? Foram não só pessoas do bem, como de expressão, né? Social, intelectual, ou física, ou esportista, né? No caso do Ayrton Senna, mas pessoas que deixaram um legado indiscutível de conhecimento para trás, né? Para nós. Liberdade, né? Só quem sonha o azul do voo pode entender, pode adquirir o poder do pássaro, pode entender o poder de um pássaro, né? Esse é Tiago de Mello, né? Então, nós estamos também falando, estamos privados da nossa liberdade de ir e vir, da nossa liberdade, mas não estamos privados da liberdade de pensar, da liberdade de aprender, da liberdade de estudar, né? De ensinar, de aprender. Nós estamos presos da liberdade mais assim, corpórea, né? Física, da corporeidade, né? Mas dentro das nossas casas, com liberdade e até o ponto que nos permite de tudo isso, principalmente de ensinar e aprender. Nesse caso aqui, quem permite essa liberdade, ainda que não tão plena, né, mas bastante aproximada da plenitude, são as vias tecnológicas, né? Esses recursos todos, que eu domino muito pouco, mas a minha avó já dizia, quem não sabe, tem que saber com quem se atrela, né? Então, Paulinho, Kelly, Roseli, nossa Cássia, que a gente troca tanto, né? Mas principalmente o Paulinho e a Kelly, no meu caso. Responsabilidade no meio de qualquer dificuldade, ver, traduzi-la em oportunidade. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia que a dificuldade deve ser encarada, vista também como uma oportunidade. E eu acho que a civilização, né, planetária está atravessando esse momento de entender essa dificuldade toda, primeiro de enfrentar com responsabilidade, que é o que nós estamos fazendo, e cada vez fazer melhor, né? A Kelly mesmo estava me dizendo que a primeira gravação da disciplina de currículos, a segunda saiu melhor, que a segunda hoje de política saiu melhor, né? E é isso mesmo, cada vez que a gente vai se experimentando mais, né? Generosidade, né? É o que esse pessoal todo que eu tenho falado para vocês tem tido, né? Provado concretamente, né? Não é só no discurso, tem provado na prática mesmo, na praxis, né? Que é a prática bastante refletida, repensada. O maior prazer de alguém que alguém pode causar a outro é o prazer de causar prazer a seus amigos, né? Então, há muita generosidade em quem causa a alegria do outro, o prazer do outro, a felicidade do outro, né? O acerto do outro, né? Às vezes no anonimato, sem dizer que foi a causa maior daquele prazer, né? Até nem conta o milagre, mas não conta o santo, né? No meu caso, são essas pessoas que eu falei, centradas na Kelly, no Paulinho, na Tereza, né, que tem orientado bastante. Mas aqui, junto comigo mesmo, a Kelly. Solidariedade. A solidariedade é o sentimento que se expressa pelo respeito, pela dignidade do outro, né? Como diz o texto da Janete, né? A dignidade do outro que está em mim. Né? Companheirismo. A melhor maneira de ser feliz é compatuar, né? Compartilhar para a felicidade dos outros, né? Então, o companheiro é aquele, né? Meio tipo cultura do casamento brasileiro, né? Ainda, né? Nos casamentos. É de seu gosto, é de sua preferência, né? Diga sim. Né? E na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, é meio por aí a questão do companheirismo. Amor, Teresa de Calcutá, outra vez, né? Poucos de nós podemos fazer grandes coisas, mas todos nós podemos, com as pequenas coisas,
fazê-las muito bem e com muito amor. É o que nós estamos fazendo. Talvez seja muito pouco, né, diante do que vocês precisam, merecem, né, e até pagam por isso, mas no momento é o que podemos oferecer. Amizade, mais do que máquinas, precisamos de afeição e doçura, de Charlie Chaplin, né? Então, eu fui um inventor, né, de grandes máquinas e de grandes conhecimentos, mas ele primava por esse pensamento. Ele punha o ser humano acima de qualquer máquina, né? Até porque é o ser humano que domina qualquer máquina mesmo, começando pela máquina chamada computador, né? O respeito, dar exemplos é a melhor forma de influenciar os outros. Não é a melhor forma de influenciar, é a única. Eu entendo também que o exemplo educa muito, muito, e influencia por demais, né? Eu me espelho naquele que me respeita, que tem respeito pela ciência, pelo outro, né? Pelas coisas públicas, pelo estudo, né? Pelo conhecimento, né? Pelas normas e regras sociais, não é cumprimento forçado, é respeito, né? Quando se tem respeito e a gente dá exemplo desse respeito, é a melhor forma de influenciar os outros. Não é a melhor forma, diz o Albert Einstein, é a única. Vamos começar então para uma revisão do que Luke nos fala, para a gente fechar esse assunto, que a semana que vem, se Deus quiser, a gente já volta, já entra com outro, tá bom? Então, a disciplina nossa é a gestão, como sempre, eu trabalho há muito tempo com a Cássia, e os nossos materiais, Cássia e Roseli, eles são trocados, feitos em conjunto. Essa época que nós fizemos esses slides, nós estávamos juntos, ora eu e a Cássia, ora eu e a Kelly, ora as três, depois cada uma na sua casa, mas já tendo o pilar do pensamento, do que ia tratar, né? Então, nós vamos discutir um pouquinho da evolução da gestão educacional, que é uma mudança paradigmática, considerada, estudada e assim considerada pela nossa autora, a Heloísa Luck, nessa obra. É tão pequenininha, né, mas com tanto valor, né, com tanta profundidade. Só o livro que é pequeno, né? Os pensamentos, as ideias são enormes. Então, gente, vou ver se leio sem os óculos. O que a Luke vai dizer para nós nessa questão da gestão educacional? Dessa evolução da gestão educacional. Evolução por quê? Porque antes ela é uma questão assim relativamente recente, né? Um estudo recente, principalmente da parte dessa autora, é uma produção recente, né? Que ela escreve sobre a questão da gestão. Não que ela não tenha sido discutida, mas como uma mudança paradigmática da forma que ela coloca, é bastante inovadora, bastante recente, né? Um paradigma não é nada mais que um modo de pensar a realidade, né? E no caso do que ela discute, esse pensamento da realidade, esse pensar a realidade, tem provocado uma promoção de sinergia coletiva, né? Para a melhoria da evolução do ensino brasileiro. Então, desde a LDB, no seu inciso 8, né, que é do artigo 3º, né, eu vou pedir para vocês nas aulas presenciais, quando voltar, e mesmo nessas videoaulas, ir assistir sempre, estar assistindo sempre com a LDB, com a Constituição, ter lido pelo menos esses aspectos que a gente menciona, ou voltar a ler depois de ver o vídeo, voltar a ver o vídeo, para fazer essas conexões, né? Então, o artigo 3º da LDB, no seu inciso, tem 11 incisos dizendo dos princípios e das finalidades da educação brasileira. O inciso 8 fala na gestão democrática, né, do ensino público, que é aquela questão que nós já discutimos na sala de aula, né, que os interesses da escola privada e os interesses do setor público, né. Então, a gestão democrática do ensino público na forma
desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Então, é o próximo texto que nós vamos ver, da Teresa Adrião, né, e do Henrique Paro, que vão discutir o que está por trás dessa questão de sair, de ser legitimado, né, nesse inciso 8 da LDB, né, nesse título 2, que é a gestão do ensino público, a colocação do adjetivo público, né, que deu uma margem para que o setor privado pudesse se pautar, né, na prerrogativa de que a gestão democrática é um modelo que ela poderá ou não estar estabelecendo para a sua escola, né? Que ela é direcionada à escola pública, né? Mas entendendo essa questão de público e de privado como algo que o privado é como eu gerencio, como eu faço a manutenção, né? Eu exerço a gestão conforme os meus entendimentos de que deva ser, conforme o modelo de educação que eu quero implantar. Então, necessariamente, não para uma gestão democrática, talvez, né? Que ela não seja nos termos tão colocados como a Luque coloca, né? Embora estejamos numa democracia ainda não consolidada, né? Então, ela diz que, na verdade, ela não muda nada nesse estudo, ela não propõe nenhuma mudança radical. A mudança radical que ela propõe é mudança de concepção. O que é uma concepção? A compreensão do modo como nosso pensamento é orientado para perceber o mundo. Como é que eu estou nesse mundo? Como é que eu ajo nesse mundo? Como é que eu vejo esse mundo? Qual é a minha relação com o ser neste mundo? Né? Não é só com existir, com o fato de estar nesse mundo, mas de ser nesse mundo, né? Então, tem até um fundo filosófico aí, né? O ser no mundo, né? Como é que eu entendo esse modo que eu penso esse mundo, que eu sou orientado a perceber esse mundo, né? De uma forma linear, de uma forma bastante positivista, pragmatista, né? Em cima de que concepção eu estou para entender. Na verdade, ela propõe uma mudança do enfoque. O enfoque tem sido, historicamente, na administração, né? E na administração, no seu sentido mais assim, localizado ou pertencente à empresa, né? Uma administração científica, né? Ainda pautado no modelo Fayol-Taylor, né? Então, o que vemos e o que deixamos de ver, como é que reagimos diante da realidade? O que a gente vê dessa realidade e o que a gente percebe nessa realidade? Então, ela faz uma discussão primeira, né? A primeira parte do estudo nosso, né? No começo do capítulo aí, no capítulo 1, que tem 1.1, 1.2, 1.3. Nos slides eu estou fazendo a junção do 1.1 com o 1.2 e depois os slides específicos da 1.3 que nós vamos ver mais à frente, né? Que nem há que discutir todos os slides, porque nós já discutimos, né? Em sala de aula. Até um bom ponto, né? Muito bem. Então vamos lá para o segundo. Ela diz aqui está mais miúdo, eu tenho que pôr o óculos, né? Então, qual é a lógica, tem sido a lógica da gestão educacional, né? É um processo de gerir a dinâmica de ensino como um todo, né? E a coordenação das escolas em específico. Afinado com o quê? Com as diretrizes das políticas educacionais públicas, né? Que geram, né, que dão o marco, a direção dos projetos pedagógicos da escola, né? Que vai se pautar, por sua vez, nos princípios democráticos, um deles, a gestão democrática, para gerar um ambiente educacional e um educando autônomo, né, para discutir a questão e exercer a questão da autonomia. Por isso que nas escolas já há um princípio desse exercício, nos grêmios estudantis, na associação de pais e mestres, no conselho de escola,
onde tem representante dos professores, dos alunos, dos pais, não é? Se ainda não atingiu esse grau de funcionamento nessa direção, é preciso caminhar para isso, né? No sentido da participação, do compartilhamento, do autocontrole, da transparência, o que falta muito na gestão pública, né, do nosso país, né, e não de hoje só, de há um bom tempo, né, nós perdemos a transparência e às vezes nós temos no chão da escola também a falta dessa transparência do próprio modelo pedagógico, dos pais, dos alunos, de nós, professores, né? Do outro que está em mim, por que não? Não tá, essa questão não está centrada num outro atuante do processo educativo, mas em todos nós. É uma reflexão que a Luque convida a que todos façamos, né? Claro que o professor com os alunos, por ser o professor, ele há que professar isso, né? E professar significa educar pelo exemplo. Bem aquela figura primeira que a gente trouxe aqui, né? Que trouxemos aqui. Participação da sociedade civil, da comunidade escolar, né? A escola se conectar com a gestão de sistema, ou seja, com os organismos centrais, regionais, locais. Então, no nosso caso, por exemplo, desde o Ministério da Educação, dos órgãos representativos da cúpula nacional da educação, né? O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação, né? As agências financiadoras das pesquisas educacionais, como a CAPES, por exemplo, né? Que geram esses programas todos, o NUGEC, o PIBID, a outra que não é presença pedagógica, me esqueço o nome do outro parceiro da outra política do PIBID. Né? Não, o Programa de Iniciação à Docência, o PID também, enfim, essa conexão, né? A equipe de gestão trabalhar numa dimensão político-pedagógica, né? Para conseguir, finalmente, o quê? Todos esses círculos aí, circunscritos a essa espiral, né? Ela se encontrar, os eixos, as pontas, na democratização do processo de gestão educacional, que é um compromisso político e coletivo com os resultados educacionais efetivos e significativos. Então, essas avaliações externas e internas, que os dados coletados, que os resultados sejam analisados na sua quantidade, mas na sua qualidade, o que representa, né, aquela quantidade, o que representam os números a que nós chegamos nas avaliações, inclusive de desempenho escolar de vocês, da avaliação que vocês fazem dos professores, né? Qual é o significado? Porque tem que contextualizar todas essas questões, né? Nós temos um autor que a Lu que traz aqui, que se chama Karel Kosik, é um russo, né? Na obra dele, parece tão antiga e está tão atual, em 1976, lá na página 36, ele afirma que a realidade social é construída socialmente. Então, nós temos uma realidade social que não a conhecemos por inteiro, muitos de nós, e que ela deve ser conhecida, né? Inclusive pelos estudos acadêmicos, né? Principalmente, e ela deve ser conhecida, não só vivida, experimentada, e não se sabe, sente os efeitos dessa realidade social, mas não as causas que causam esses efeitos, né? Na maioria das vezes, não tão benéficos, vamos dizer assim, nem para o cidadão, nem para o estudioso, nem para o estudante, não é? Essa realidade social ela tem sido severa com os menos favorecidos, principalmente, né? Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista
econômico, né? Há muito tempo se discute, a criança pobre não aprende, ou aprende menos, e essa questão está sendo levada pela psicologia, pela sociologia, pela gestão, pelo currículo, a ser discutido. Essas generalizações, elas são graves, situações graves que nós criamos com esse modo de ver a realidade social. Então, o Karel Kosik, trazendo essa frase, o que ele quer dizer? Nós somos seres sociais e na nossa ação na sociedade, a gente que constrói essa realidade social. E a gente que eu digo, o cidadão comum, né? O cidadão, as artes, as ciências, a política, né? A religião, o lazer, né? O que mais? O esporte, né? As ciências todas, as exatas, as humanas, todas. Todo o conhecimento que o ser humano produz, né? Produz uma realidade social, né? E essa realidade, ela, cruel ou não, ela é construída socialmente, né? A gente tem que achar, segundo Karel Kauzik, ele escreve essa frase num livro que eu estudei muito, eu tive que aprender muito no doutorado, mestrado e no doutorado, li muito Kauzik, para entender a dialética do concreto. Quer dizer, qual é essa dialética do concreto? A dialética você vai discutir o quê? Né? As contradições do fenômeno, do fato, as contradições políticas, sociais, econômicas, né? Para estudar lá em currículo as desigualdades sociais, né? É ela que explica esse social. Lembra do filme Quanto Vale é por Quilo? Então lá aparece bem a realidade social, né? Que um filme traz à tona. Mas a gente vive, no dia a dia a gente vê o que o filme mostra, né? E os outros que mostram outras realidades mais menos sofridas do que aquela, também está mostrando uma realidade social. Ela é sempre construída pelas pessoas, né? E está sempre presente o exercício do poder, questão do poder mediando essa realidade social construída. Cabe ao educador aprender, saber como explicar essa realidade, como abordá-la, né? A partir do enfoque linear e fragmentador e ações localizadas, mecanicistas, excludentes, não há de ser por aí, como tem sido ao longo do tempo, né? Na maioria das realidades educacionais, mas sim por problemas globais, uma ação conjunta, abrangente, participativa. Viram lá nos slides, né? Participação, ter parte, tomar parte, né? O ter parte como eu já disse para vocês na sala, né? Eu vejo como a espera de um filho, né? Uma gravidez. Nunca mais você é a mesma mulher, nunca mais você vive em função de si mesma, né? Mas você, quando se sabe grávida, você já pensa na possibilidade, né? Na possibilidade, não, na certeza, né? E se não houver nenhum problema de saúde, nenhum problema do parto, na certeza de uma nova vida, né? E aquela nova vida sob a sua responsabilidade em todos os aspectos e dimensões. Então, por menos que você seja, por exemplo, favorecida economicamente, você já começa a pensar no ambiente para essa criança que vai vir ao mundo. Na educação, nas fases da infância dessa criança, né, na adolescência, enfim, né? Você nunca mais por isso que o poeta diz filhos, porque tê-los, mas se não tê-los, como sabê-los, né? Como é que a gente vai conhecer essa realidade? E na educação, ela convida para esses problemas globais, né? Por uma ação realmente participativa, desse jeito que a gente tem com a espera de um bebê, né? Porque é uma participação que não é nem fazer parte daquilo, nem tomar parte, é ter parte. Filho é pedaço, né? Não é um pedaço, não é uma parte. Eu não faço parte da vida e da educação de um filho. Eu tenho parte nisso. Eu tenho, né? Seja ele natural, seja ele adotado, né? Filho é filho, né? E mãe e pai é aquele que tem parte na vida daquele filho.
Aí nós entramos, então, na questão do ponto 1.3, né, que a gente já discutiu bastante na sala de aula, né, e que eu espero que, se vocês tenham dúvidas ainda, que entrem em contato apontando, né, qual aspecto do livro mesmo, da leitura do livro, ou da compreensão dos slides relacionando com essa leitura, né? Que eu acho que a gente conseguiu bastante passar para os slides a ideia da autora, né? Mas, na verdade, superar é extrapolar, é ampliar, como nós já vimos, né? Tomar em consideração essa interatividade social, né? Por dentro e dentro dessa atividade com essa atividade social, né? Tomar em consideração as mudanças dos fatos e dos fenômenos, né? Seus desdobramentos. A questão da direção, da organização, da liderança, como nós vimos, né? A questão do mendigo, que ela traz como exemplo, né? O que ela propõe não é uma mudança de nome, terminológica, não é do termo, né? Porque o pedinte, o mendigo, o carente, a pessoa em desvantagem social, desfavorecido, marginalizado, o miserável, o fato é que ele continua excluído dos bens ideais, um deles a educação, que é direito público subjetivo, previsto já na Constituição de 1988, nossa Constituição Federal, né? E excluído de bens materiais, né? Quem é excluído dos bens ideais continua excluído dos bens materiais, porque são os ideais que dão também condições melhores para adquirir bens materiais, né? Continua a não ter o que comer o coitado do mendigo, né? A mudança não é de denominação, né? Aí na vertical, é na horizontal, é mudança de concepção da realidade e de significado das ações, é mudança de postura, é mudança de atuação, né? É alteração dos princípios e dos valores. São mudanças profundas, paradigmáticas, porque são da visão do conjunto do todo, né? Da totalidade do fenômeno, do fato e da profundidade. Na década de 70, eu quero falar um pouquinho desse 5S, ela fala, é importante que vocês leiam na obra o rodapé, que explica bastante, né? Mas eu quero levar um pouquinho para as nossas reformas educacionais, né? Cujos exemplos são sempre pautados, né? Desde o começo da nossa educação brasileira, pautado no modelo jesuítico, português, modelo jesuítico, né? Depois bastante no modelo europeu, principalmente na Reforma e Contra-Reforma, com Martinho Lutero, né? Que traz uma outra concepção de educação, que nasce a pedagogia no século XVII, que vem de Comênios, Ratke e outros estudiosos, né? Que vocês estudam em História da Educação, depois em sociologia, não é mesmo? Os pensadores da educação. No caso também os da educação brasileira. Mas o modelo é sempre pautado, nós não pautamos desde o início no modelo pedagógico brasileiro. Não existe nenhum modelo tão genuíno assim. E é bom que não exista. A gente tem que conhecer experiências internacionais, principalmente hoje em dia, né? Modelos que deram certo e que poderão dar certo. Qual é o problema no nosso país? É trazer a experiência de um outro modelo externo à nossa realidade brasileira, e realidade política, realidade técnica, realidade acadêmica, realidade econômica, social, em todas as dimensões, né? Tal qual ele foi aprovado e obteve sucesso no outro país. O próprio Pacheco, que é o mentor, vamos dizer assim, da Escola da Ponte, em Portugal, né? Uma escola que era tida e a vida como sem condição, sem jeito de nenhum tipo de regeneração, e ele deixa o modelo educacional, hoje ele está no Brasil, né? Eu acho que vocês já ouviram, já leram, já viram em outras disciplinas, qualquer coisa, falando do professor Pacheco, né? Que é da Escola da Ponte. Pelo menos falar nessa escola vocês já ouviram. Então, esse é o modelo de escola que foge a qualquer modelo neoliberal, qualquer modelo tradicional, né?
E é uma escola que foi se fazendo com os alunos, com a equipe de direção. E uma escola cuja postura, cuja mudança, né, de concepção do que deveria ser uma escola para atender a classe menos favorecida, ela nasceu, né, da vontade política desses profissionais todos, né, desses envolvidos com aquela educação na Escola da Ponte. O rodapé está na página 49. Então, ela traz a experiência dos 5 S's. Ela diz que na década de 70 a ótica era da administração científica, né? E traz esses dois autores que discutem, que é isso que eu estou falando para vocês, né? Do modelo de Taylor e Fayol. Eu vou trazer para vocês, se Deus quiser, ou numa videoaula, eu gostaria que fosse na presencial, que eu tenho o material todo explicando qual é a ótica científica de Taylor e Fayol, para vocês entenderem bem por que a nossa herança é mais de um modelo empresarial do que um modelo propriamente educacional, né? Foi adaptado, mas adaptado com uma coisa assim, como o meu número, que é 46, eu pegar uma roupa de vocês emprestada, né? Primeiro, não dá nem para a idade. E segundo, vocês que vestem 40. Não é possível. Eu tenho que fazer alguma adaptação. Tem pano para largar? Se tiver, dá para tentar. Tem barra para soltar, para não ficar sainha, mini saia, que não dá para a minha idade? Não. Traz o modelo tal qual, né? E as pessoas se adaptam a esse modelo, né? Dá para lembrar também da citação da chegada dos portugueses aqui, né? Que os nativos, né, os indígenas, eles não tinham nenhum conhecimento de nenhuma outra cultura que não fosse a deles próprios. Eles tinham as guerras entre eles, mas tinham outro sentido. Eles brigavam não pelo poder, ou talvez era mais quase como era mais quase pela sobrevivência, os motivos eram outros. Eles não tinham um Deus só, eles tinham vários deuses. As crenças deles eram diferentes. Eles não falavam a língua portuguesa, né? Isso tudo como os escravos também, né? Quando vieram não, quando foram buscados e trazidos na marra, como se diz na expressão mais simples, né? A força, eles eram comprados, eles eram vendidos como coisas, né? Nos mercados negros, né? E o filme mostra lá em currículo, né? No começo, vocês entenderam muito bem, pelos que responderam já as atividades e que mandaram por e-mail, eu já dei uma breve olhada. Vou olhar muito melhor para avaliar, mas eu percebi que vocês entenderam muito bem essa questão, né? Então, o que é isso? É a aculturação. É trocar, colocar uma cultura que eu considero a civilizada, né? E colocar na cultura do outro. Aí sim, substituindo a do outro, excluindo a do outro, né? Então foi um processo selvagem, muito severo, muito agressivo e muito desrespeitoso, para não dizer outros adjetivos, né? E aí ela traz ela diz que depois da década de 70, o Brasil resgata um pouco da experiência do Japão, que foi no final da década de 60, foi no meu tempo de formação. A minha escola de formação do curso normal rigidamente trazia essa concepção para os alunos. Nós tínhamos que ter um senso de ordenação, um senso de limpeza, de seleção, de bem-estar e de autodisciplina, pensando na gente, no outro e no ambiente, que ninguém ousava a responder assim indelicadamente ao professor, a, a discordar de um ponto que estava se vendo que fazia sentido, né? E por discordar, ou então mal criadamente, como se diz, né? Ninguém tinha cadernos. Eu me lembro que cadernos com orelha, o professor passava isso no curso normal, né? Passava visto nos cadernos, né? E olhava essas orelhas e dizia: vamos ter mais capricho com o seu caderno, com os seus pertences? Com essa falta de capricho, aonde que você pensa que vai chegar?
é preciso ordem para ter conhecimento. Enfim, era severo isso. E muito tempo depois é que eu fui também saber, aprender, né, que tem a ver com esta. Eu sou da década de 60, né? Eu me formei em 67, né? Faz pouquinho tempo, vocês veem. Nesse modelo, né, também pautado um pouco a educação daquela época, né, em tempos de repressão, né, em tempos de golpe militar, foi em 64, né. Em pleno golpe, eu estava fazendo curso para professor, como vocês estão fazendo hoje, né? E, ao mesmo tempo, era chamado os anos dourados, né? Jovem guarda, que vocês dançam, cantam, pulam, como nós fazíamos naquele tempo, sem nunca ter sido daquele tempo, né? E adoram, né? Nos bailes de formatura, quando a seleção é do Ró Cupido, vocês se derretem de alegria, né? Como se tivessem vivido naquele tempo, de tão forte que são as marcas, né? Do que os tempos vão passando. Então, muito forte também foi essa influência dos 5 S's. Seiton, senso de ordenação. Seisou, senso de limpeza. Seiri, senso de seleção. Seiketsu, senso de bem-estar. Shitsuki, senso de autodisciplina. Então, nós tínhamos que ter uma autodisciplina. Ninguém precisava falar para a gente, não arrastem os pés na volta do intervalo. Ninguém precisava falar para a gente, dê o sinal, entre para a sala. Ninguém precisava falar para a gente, não saia antes de terminar a aula, se não for um imperativo sair, um problema qualquer, né? E essa ótica japonesa, ela era interativa e dinâmica, era uma nova concepção. E a Luke traz dizendo que depois da década de 70 começa essa discussão, né, dessa questão, e a gente parte para uma ótica, né? Os estudiosos, pesquisadores, e mesmo já infiltrando os cursos de formação, para essa ótica mais interativa e dinâmica, essa nova concepção de gestão, né? Aqui nós vemos 2 círculos, né, encontrados, que a ideia de gestão educacional, nessa nova ótica, vai acompanhar, vai estar em sintonia, vai manter conexão e sincronicidade com as ideias globalizantes e dinâmicas, tanto na dimensão política e social, quanto na ação para a transformação e a participação, que muitos dos nossos teóricos que nós estudamos, né, vocês já ouviram também em outras disciplinas, essa palavra praxis, né? Que a praxis é a prática, né, pensada, é a prática refletida, é a prática consciente, é a prática que leva ao atingimento dos objetivos, que tem essa direção, né, para o bem comum, né, essa direção para o coletivo, para atender a coletividade, né? E essa praxis, no sentido, por exemplo, que está disposto na Constituição Federal, na LDB, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na própria Base Nacional Comum, os parâmetros curriculares, nessas diretrizes todas, que diz o quê? Né? Formar esse aluno pensante, esse aluno crítico, né? Esse aluno capaz de analisar, sintetizar, resumir, é capaz de traçar paralelos, né? Caminhamos para isso. Um aluno que tenha responsabilidade pela própria formação, principalmente no âmbito universitário, né? Mas isso, segundo todos esses autores, deve começar lá na família, e depois na educação familiar, e depois na educação escolar, nesse sentido. Nesse sentido, também reside, mora, habita a função social da escola, né? Que é essa parte. Muitos educadores ainda se perguntam, mas a escola é serviço social? Não é nesse sentido
que se fala na função social da escola, nesse outro sentido que nós estamos falando. Que cidadão queremos formar e para que formação trabalhamos. Hoje, ela acusa a impossibilidade de que as organizações complexas sejam orientadas pelo antigo enfoque da administração científica. Por quê? Porque a diversificação, a pluralidade de perspectivas e interesses é um fenômeno que nós seríamos insanos se quisermos negar na atualidade, né? A diversificação, a pluralidade das perspectivas, dos interesses, das intencionalidades, são, como nós estamos vendo em currículo, não múltiplas, mas mais do que múltiplas, né? E transcende a qualquer possibilidade do manejo e do controle de uma máquina, né? Os problemas, antes dessa enfoque mais mecanicista, era resultado de carências de input, ou insumos. É lógico que input quer dizer desses impulsos, desses recursos, né? Insumos, recursos. É claro que um recurso financeiro, um recurso material, um recurso tecnológico não havendo, ele vai sim prejudicar um pouco, mas nem sempre, ou quase nunca, o problema real é a falta desse recurso, né? Haja vista agora, né? Nós não estamos com todos os recursos presenciais e estamos tentando caminhar, né? O que, na verdade, vale é o significado daquilo que está subjacente às nossas ações, né? Mais do que, tanto que muitas instituições podem ter todo o recurso, né? Mas nem sempre esse recurso é utilizado. Eu vi muito na direção e na supervisão, por exemplo, laboratórios fantásticos, em que os alunos, principalmente os adolescentes, os menores, né, da quinta, a antiga quinta, oitava, que hoje é quinto ano, até o nono, né, até o sexto do ensino fundamental, passavam pelos laboratórios de ciências, onde estavam desenvolvendo as aulas, o professor estava desenvolvendo a aula no ensino médio, e já diziam para nós, no corredor, aí não é para vocês ainda, vocês vão estudar mais tarde aí. E laboratório, biblioteca é um lugar para aluno habitar, de qualquer idade. Hoje você vê nos observatórios, nessas visitas a museus, a bibliotecas, né? Criança de creche, não é mesmo? E fazendo pergunta, as pinacotecas, né? Conhecendo as obras artísticas nacionais e internacionais, discutindo autores de relevo, né? Que você não via no meu tempo de jeito nenhum. Museu era a expressão do que é velho, mofado, e arte era, na escola, principalmente o tratamento da arte, era bastante minimizado, bastante simplista, né? Papelzinho, colinha, desenhinho, tanto que as próprias famílias diziam para as crianças que da pré-escola, né, ela ia para a escola de verdade, quando ela ia para a primeira série, né? Hoje é o primeiro ano. E ela ia com 7, hein? Bom, aí ela traz Morin, que tem uma obra em 1985. E eu pergunto, por que Luke traz o pensamento de Morin? Né? Porque o Morin trabalha esses enfoques polarizados, ou aqui, ou deste lado, ou a mão direita, que está sem conseguir visualizar para vocês e mexer, ainda fechado, ó, não fecha ainda, não sei quando vai fechar, e a direita, ou aqui, bem a nossa política do mundo, a direita, a extrema-direita ou a esquerda. Então, ela vê nesses enfoques polarizados a distorção da realidade, porque ou é diretivismo ou não diretivismo de uma vez, ou heteroavaliação ou autoavaliação, nem uma coisa nem outra só, ou avaliação quantitativa ou a qualitativa, é sempre ou, quando na verdade a realidade é E, nós somos E, né? Certos e errados.
tanto que não tem um conhecimento, assim, vamos dizer assim, que não seja, não tenha característica de transitoriedade, né? E agora, né, nos tempos que vivemos, nesse século XXI, tem de imprevisibilidade também. Quem esperava o corona? Quem esperava? Nem a política pública, né? Quando corta os verbos da educação, da saúde, por exemplo, né? Ou quando usa mal, né? Não é nessa administração, mas em muitas, ou quando não chega à fonte que deve chegar, provoca toda essa não saber lidar com o inesperado. Hoje nós temos muitos autores, como Morin, Perrenot, que diz que a aprendizagem, hoje a BNCC traz isso, a Base Nacional, né? Que nós vamos ter que trabalhar com, não mais só com o transitório, com o estabelecido, com o fixo, com o imutável, porque já não existia esse imutável. A gente que via a realidade assim, estudava a realidade assim, né? Como eu digo para vocês, o joelho já chamou, esse osso do joelho já chamou rótula, hoje chama patela, né? E o joelho é o mesmo. Como o mendigo lá, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. Em condições de miserabilidade muito mais acentuada. Nós estamos num capitalismo financeiro que aprofunda as desigualdades sociais, né? E no neoliberalismo que colabora para esse aprofundamento também, né? Há que se discutir toda a outra questão, o outro lado do neoliberalismo, mas ele realmente provoca essas desigualdades com uma presteza incrível, né? Vai à fonte mesmo e disseca mesmo qualquer outra possibilidade. Então, transmissão do conhecimento ou construção do conhecimento? Para construir conhecimento, é o momento que a gente transmite, né? Agora, na verdade, nós estamos construindo mentalmente, né? Não presencialmente, à distância. Mas há que ter uma transmissão, que a máquina está ajudando. Então, máquina sim, mas depende de como, né? Professor na cátedra dele e aluno no lugar ínfimo, sentado na carteira dele. Não. Aluno na carteira até pode se aceitar, já é passado, mas ainda pode se aceitar, mas não passivo. Não aquele aluno passivo, que a década de 60, de 50, de 40, viu e formou. E também tem o seguinte, viu e formou, e por um lado até que bem, porque naquele contexto, naquele momento histórico, para aquela política educacional da época, né? Ensino de um lado, aprendizagem do outro. Então, se você não aprendeu, eu não ensinei. Se eu ensinei, você não aprendeu porque não quis. Tem as duas questões, ou porque não se dedicou. Tudo isso tem que cair por terra, tudo isso tem que ser rediscutido, que é o que a Luke diz, né? Então, hoje a administração é vista como uma dimensão da gestão, né? A administração possibilita o bom funcionamento das demais dimensões da escola. A dimensão política, a dimensão pedagógica, a dimensão social, né? A ótica de gestão não prescinde e nem elimina a de administração, só supera, nesse sentido. Então, continua a gestão administrativa, né? Que são as ações de controle de recursos, de tempo, de apoio logístico. Aí tem um rodapé interessante também, né? Que ganhamos o prêmio nacional, né? Gestão de pessoas, né? O próximo texto que eu vou pedir, vou escanear para pôr no EVA para vocês lerem, é Cortella, na gestão pessoal é gestão vital. Então, ele considera que essa gestão pessoal, né, da própria pessoa, é uma gestão vital, de vida ou morte, né? E quem sabe se movimentar e se exercitar nessa gestão pessoal, compreende melhor a questão da gestão, né, em outras dimensões, em outras esferas, principalmente a gestão do outro, né? Porque tem a gestão pessoal e a gestão de pessoas, né? Pessoal é eu comigo mesma, né? O eu em relação ao outro, e a gestão de pessoal é da equipe, né? Tudo isso a gente tem que aprender, inclusive com o Luke.
gestão de resultados, gestão participativa, gestão pedagógica, dos serviços de apoio, né? Dos recursos físicos. Então, era isso que hoje eu queria trazer para vocês, né? E espero que a gente tenha uma forma de vocês entrarem na plataforma EVA, né? Eu já tenho recebido informação dos alunos que eles também têm dificuldade com o Zoom, com as outras formas interativas, que tem lá os seus lados bons, muito bons, porque a gente se vê, dá oportunidade para falar, mas que não está muito fácil não, até porque está congestionado, né? Espero que o próprio EVA não chegue a isso para a gente poder estar pelo menos nesta forma no WhatsApp e no e-mail, tá bom? De preferência o mais rápido também no WhatsApp, tá ok? Eu espero que vocês tenham uma quarta-feira santa abençoada. Quinta-feira vocês estejam assistindo essa aula que vale pelo nosso horário, né? Da aula de gestão. Eu vou estar fechadinha aqui no meu escritorinho, esperando vocês assistirem. Se quiserem ir assistindo e colocando pelo zap as, as, as dúvidas, eu já vou respondendo pelo zap, o que eu puder. O que não, eu digo para vocês que eu vou analisar e posto de novo no EVA, tá ok? E espero que vocês tenham uma sexta-feira santa, bastante santa, um sábado com muita esperança, que a Páscoa seja a ressurreição desse momento, né? Que Cristo venha ou Cristo, a crença de cada um, ou a não crença, nesse sentido da elevação espiritual, mas que vocês venham reenergizados, né? Que vocês passem uma semana assim, que tenham uma Páscoa em família, mais do que nunca em família, né? Dizem os religiosos, né? De todas as religiões que eu tenho ouvido, porque eu sou católica, mas eu não eximo de ouvir um culto, um bom culto. Eu não, não deixo de respeitar as outras formas de ver, né, de pensar nesse ser superior, né? E eu digo para vocês que eu só tenho entendido isso, né? Que esse momento nosso talvez seja para isso, para a gente aprender todas aquelas questões expostas nos slides iniciais, né? E mais figurativos, e também de repensar, né? As nossas posições, as nossas ações, nos repensar enquanto educadores, nós e vocês, enquanto futuros educadores, afinal de contas, os 2 semestres do ano 2021, vocês estão se formando, se Deus quiser. Tudo passa, eu acredito e vejo isso na minha vida, isso foi pautado sempre muito claro para mim. Tudo passou. Os 32 anos de vida feliz com meu marido passaram, né? Deixou a herança que o Paulo deixou a obra, né, feita, que o Mário Sérgio também discute. Qual é a tua obra? O que você vai deixar? Né? Ele deixou muita coisa boa para mim. Me melhorou muito como pessoa, né? E, e eu espero que seja esse renascimento da gente mesmo. Que isso sirva, essa dor tão grande que nós estamos passando agora, que sirva para a gente sair dela uma pessoa melhor, um profissional melhor, um estudante melhor, mais conscientizado, né? Mais próximo da realidade, do estudo da realidade, né? É isso que eu desejo para vocês. Feliz Páscoa a todos.